cara com 3 palavras. Vim, vi e venci. Não, ele não fala o i, pelo menos é assim que está escrito nos anais da história. Vim, vi, venci. É forte, 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 forte. Eu fico pensando, né, assim, olha a grandeza do cara. Isso aí aconteceu lá pelos idos de 47 antes de Cristo. Então, 47 anos antes da chegada de Jesus Cristo ao planeta. Isso foi em, como é que é o nome do lugar? Zela, Batalha de Zela. A história, para você ter uma noção, né, é o seguinte: o Júlio César, né, que era um general romano e cônsul também romano, ele derrotou Farnaces, 2 do ponto, é assim que falam do nome do cara. Esse cara não era flor que se cheirava, o cara era o bicho. Olha só o que o cara fez, o tal do Farnaces. Ele havia matado o próprio pai, Mitríades, 6 do ponto, e acabou sucedendo o pai no reino de Bósforo. Mitríades, esse reino de Bósforo, ele era um local que hoje corresponde à Turquia. E ali naquela região, muitas guerras, e o Farnaces acompanhava o pai nessas guerras. E ele tinha aquela ambição e aquela coisa de guerreiro, né? E ele achava que ele podia dominar. Bom, acabou que ele matou o pai dele, Mitríades, acabou sucedendo o pai no reino de Bósforo. Aí na estratégia dele, porque Roma, né, naquele crescimento do império naquela época, tinha um olhar lá para aquele reino de Bósforo, mas ele fez um pacto com Roma. E aí, certamente, esse pacto, eu não entrei muito nos detalhes da história, mas era dar dinheiro, né? Porque o exército romano era uma coisa gigantesca para poder expandir, né, o império. Então, o Júlio César, ele pega, não o exército de Roma, era o exército romano, mas que ele tinha lá na Ásia, porque o exército romano tinha em todos os lugares da época, né, do planeta, de todo o império. E aí o Farnaces, ele rompe o acordo com os romanos. E Júlio César não gostou, né, porque o cara não manteve o acordo com ele, e aí ele chega e lá em Bósforo, ele vê a situação, ele foi, né, avaliou a situação, ele viu aquilo ali e atacou. E acabou vencendo o Farnaces, né, que havia matado o próprio pai, Mitríades. E aí, né, a gente até pensa, né, assim, bem feito, né? Pô, o cara mata o pai para herdar o reino, que hoje é a Turquia, e aí ele, né, foi vingado, né? Claro que César não estava nem aí se ele matou o pai ou se ele não matou o pai. Ele queria era que o acordo que tinha sido feito fosse mantido. Certamente que era pagar imposto para manter o que os romanos chamavam lá de Pax Romana. Eles queriam, o Roma, ele queria, né, tinha aquela ideia, né, na expansão do seu império, de que não houvesse guerras. Então eles procuravam manter essa filosofia deles através dos seus exércitos, e eles tinham um jeito diferente de dominar, porque eles não entravam e dominavam e ficavam com o país e submetiam o país às regras, cultura, tudo deles. Eles deixavam o país, né, como por exemplo Israel, a Galileia, os romanos invadiram aquilo ali também. Os judeus tinham horror de pagar o imposto a Roma, né, mas eles tinham que pagar. No caso ali,
poucos anos depois, na época de Pôncio Pilatos, né, e Herodes. Herodes era um rei judeu, digamos assim, e Pôncio Pilatos não tinha problema nenhum de ter um rei judeu ali, era um tetrarca, né, porque além daquela região ali da Galileia, ele tinha outras províncias. Então eles não tinham problema nenhum, desde que eles pagassem o imposto a Roma, eles podiam ter lá a religião que eles quisessem, se quisessem ser cristão, problema deles. Eles só não queriam que o Império Romano fosse ameaçado. Nada que ameaçasse a tal da Pax Romana. Eles mantinham essa paz romana com as armas, né? É evidente que a gente não precisa ser tão inteligente assim para saber que não se mantém a paz com armas, né? Mas tudo bem, era a maneira deles pensarem. Então, desde que eles pagassem o imposto, então eles poderiam ter lá a legislação deles, tal. O César e os romanos só queriam o imposto. E desde que o imposto fosse pago, estava tudo bem. E certamente não foi o que o Farnaces, filho de Mitríades, rei de Bósforo, hoje Turquia, fez. Ele quis parar de pagar. E aí se deu mal. Aí César escreve para o Senado romano, falando assim, César utilizou a frase numa mensagem ao Senado romano, tanto para proclamar o seu feito, como também para alertar os senadores de seu poder militar, uma vez que Roma passava por uma guerra civil. A situação lá em Roma estava complicada, né? Então ele mandou assim, mandou uma letra, né, clara, né? Vim, vi, venci. Não, vim, vi, venci. Né? Então, assim como eu venci aqui, em Bósforo, para eu chegar em Roma e botar ordem no barraco, custa muito pouco, né? Eu vou chegar aí e vou organizar a casa. Então era assim que ele estava mandando essa letra. Eu vim, vi, venci. E o interessante dessa frase, que essa frase, ela pode ser aplicada 2000 anos depois, 2050, 70 anos depois, a gente pode dizer, já que estamos em 2021, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente quer realizar algum feito, né, é preciso que a gente primeiro, né, se eu quiser descascar uma laranja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a laranja, né? Aí eu vou olhar para a laranja, eu vou avaliar a laranja e aí eu vou começar a descascar a laranja. Vou pegar uma faca, vou ver qual é a ferramenta que é necessária, o que vai ser preciso, e aí eu vou realizar o meu projeto, que no caso é descascar a laranja para chupar a laranja, lógico. Né? Então, essa ideia, né, de vim, vi, venci, não tem o E, vim, vi, venci. Essa coisa é tua também, ela é minha, ela é nossa. Nós somos os Júlios Césares dos nossos sonhos. E é importante que você vá ao país do teu sonho, que você chegue e avalie aquilo ali. O cara não chegou e saiu atacando, não. Apesar dele ter exército para isso, claro que ele ia ter que reunir mais tropas para atacar Bósforo e Farnaces, né, filho de Mitríades. Ele poderia chegar e sair, mas isso ia sair um custo muito maior para ele se ele fosse atacando de qualquer maneira, né? Ele chegou, ele viu, ele foi lá, em primeiro lugar, ele foi. E é o que você tem que fazer também. Você tem que ir até o teu sonho, você tem que avaliar o troço, né? Pô, isso aqui, tô vendo isso aqui, avalia, calma. Não sai fazendo, não, né? Pode ser um sonho bobo. Vou falar de um sonho bobo, que eu, como garoto, né, na época, queria ter um carro. Né? Para mim, ter um carro era uma coisa...
eu me autoafirmaria como homem, né? E eu achava que para arrumar namorada era legal eu ter um carro, e eu viajava, eu sonhava com aquela droga. Hoje, né, nem faço questão. Né? Meu carrinho é velho, já falei isso aí falo isso toda hora aí, bem antigo. Eu acho que até meu orgulho, né? Na verdade que eu não faço muita questão de ter esse orgulho não, mas de vez em quando eu tiro onda aqui. Mas na época era importante para mim. Eu queria ter a droga do carro, né? Era uma coisa que era importante. Eu precisava realizar aquilo. Era uma coisa que... Tem uma frase que eu acho legal também. É mais forte do que eu. Eu quero te dizer, cara, que o teu sonho é mais forte do que você. Então é importante você chegar, avaliar as condições e ver quais as ferramentas que você precisa para você realizar teu sonho. Na época, né, o que eu podia fazer, apesar de ser completamente extemporâneo, porque não era o comum que eu fizesse na época, mas eu era tão obstinado para realizar aquilo que eu passei o meu colégio para a noite e fui trabalhar de dia como bancário. Com poucos meses de banco, trabalhava na época era o Banco Real, com poucos meses de banco eu já estava podendo comprar o carro. Tem situações que são interessantes e de vez em quando, você deve ver isso aí de vez em quando. Uma palavrinha que a gente ouve muito falar é o tal do BA. O que é BA, Joaquim? Busca e apreensão. O que significa busca e apreensão com isso tudo que você está falando? É que muitas vezes a gente vai desatinadamente em busca do nosso sonho e a gente quer apressar a coisa antes de estar maduro para colher aquele fruto que está no nosso sonho, e para apressar aquela coisa, a gente vai lá e faz uma prestação. E a gente acredita que vai ter dinheiro para pagar aquela prestação, só que o mundo muda e de repente a gente se vê abafado e aí já não consegue pagar o IPVA do carro, não consegue pagar a prestação do carro, aí começa a tocar o telefone, coisa e tal, e quando a gente vê, às vezes aquele custo, né, de você realizar o seu sonho é tão pesado que você acaba não aguentando, e aí vem lá o homem do banco e faz a busca e apreensão. Né? Isso vem com, como é que é? Oficial de justiça, aquela chatice toda, e é uma decepção, você fica arrasado. Então você tem que vir para o seu sonho. Ver com serenidade, com lucidez, para você vencer. Ainda que você tenha que fazer uma prestação, mas tem que ser algo razoável. Eu não gosto de prestação, mas tudo bem, o cara que... Às vezes é até interessante o cara fazer uma prestação para comprar o carro, porque ele vai ganhar dinheiro tendo o carro, e aí, né, porque se ele vai fazer mais venda, ou se ele vai poder ir mais longe para vender os produtos dele, ou se, enfim, o cara ele tem que ver e avaliar o troço, né, para ver se vale a pena. Eu prefiro ter um carro velho pago do que ter um carro novo pagando prestação. Né? Para mim é mais tranquilo. Eu não quero ter o peso de uma prestação nas costas. Então, é interessante também a gente pensar que essa história toda eu estou contando porque foi observando, olha só que, né, a gente é meio doido mesmo, o fluxo de um rio, né? O rio correndo em seu leito. Então você, aqui mesmo, do lado aqui da minha casa, aqui em frente à minha casa, tem uma vala, né? Foi um córrego que vai cair ali no Córrego do Saco, e dentro do Córrego do Saco é o nome de um rio aqui em Miguel Pereira. É um riachozinho, um córrego. Né? E ali ele vai dar lá no Paraíba do Sul, que vai seguindo e chega no mar. Né? Então, é da natureza. Você pode até represar esse rio, e aí você vai encher um lago antes dessa represa. Mas vai chegar uma hora que essa água vai ter que descer. Né? Então você não consegue. Faz parte da natureza do rio
ele ir na direção do mar, né? Como faz parte da sua natureza física, corporal, você envelhecer. É normal. A gente chama isso de entropia, né? Um processo do envelhecimento. Não vamos entrar nessa coisa agora, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Não tem como, isso não consegue frear isso. É uma coisa que é natural. Você vai naturalmente, os anos vão passar e a gente vê, estica daqui, estica dali, não sei o quê, mas vai chegar uma hora que as pelanquinhas vão caindo, né? Não tem como. Vai cair e a gente não consegue, por maiores que sejam os recursos da ciência, não consegue manter uma cara de garoto de 20 anos, né? Aos 60, 80, 130, não dá, né? Não tem como. Então, a gente é programado dessa maneira. E uma outra programação, você vê que essa programação está em tudo à tua volta, né? A laranjeira está programada daqueles frutos e essas programações são naturais. E pensa, cara, existe uma programação dentro de você que é a realização. Do mesmo jeito que existe uma programação física, existe uma programação anímica da alma, da tua alma. E essa programação é uma necessidade que você tem. Isso é mais forte do que você. Não tem como. É por isso que a gente faz loucura. A gente vê, a gente fica com pena, né? Eu admiro, você quer saber, o cara que faz uma loucura, faz uma prestação para comprar o carro dele, e aí ele se embanana todo, e aí acaba perdendo o carro, e fica uma tristeza. Você vê, eu já vi isso acontecer, né? O cara que compra a casa, aí depois aquilo ali vai para leilão, aí no leilão o outro vai lá e arremata a casa e compra a casa que o outro pagou uma fortuna em 72 meses, 84 meses, em 15 anos, em 10 anos, em 20 e tantos anos ele comprou aquela casa, aí as prestações vão aumentando, ele não conseguiu pagar, o outro compra aquilo que ele ia pagar 3 milhões, se somar o preço das prestações, o outro vai e compra por 300 mil. Loucura, né? O outro fica feliz, mas faz parte do jogo. Fazer o quê? Né? É lícito, o cara foi lá. O outro é que não fez uma avaliação legal. Ah, é o capitalismo selvagem? É. Existe isso. Fazer o quê? Adianta ficar brigando contra o capitalismo selvagem? A regra é essa. Você tá no jogo, você conhece, você é adulto. Você quer comprar o teu carro para ficar uma coisa mais fácil de entender. Você sabe que o negócio é pesado, né? Não é fácil. Você sabe que os imprevistos são mais do que previstos. Você quer fazer o troço? Aí você assume a responsabilidade, né? Eu podia ter comprado um carro mais feinho, tal, com uma prestação mais barata ou até à vista mesmo. Dá 7 mil reais de entrada e paga não sei quantas prestações e tem um carro legal. Com 7 mil reais você compra um carrinho, mais ou menos. O meu deve valer isso, né? Fazer o quê? Você acha que eu nem ia querer ter um carro legal? Mas fazer o quê? Eu não quero pagar prestação. Então você faz a escolha, é seu, você é livre. O outro fez a prestação e está com um carro legal, parabéns para o outro. Ele está pagando a prestação dele. Mas ele perdeu o carro porque ele não conseguiu pagar a prestação. Viu? Eu estava certo. Não estava certo. Eu admiro o cara que arrisca. Ele talvez não tenha feito, ele não fez uma avaliação legal, né? Talvez ele pudesse ter feito uma coisa mais intermediária, mas ele foi. O que ele não fez no eu ia falar em latim, né? Vini vici, vice, né? Mas a gente fala vite. Ele foi, ele não viu. Esse foi o problema. Ele achou que viu, mas ele viu o que ele queria ver. Ele não viu o que estava lá. Porque se ele tivesse visto o que estava lá, ele ia mais devagar, né? E aí ele perdeu. Vim, ele foi, é legal porque ele foi. Não vi e perdi. Vi, não vi, perdi. Foi o que aconteceu.
Então a gente tem que ir, isso ele foi, é legal. É pior do que o outro que fica em casa e não foi, não faz nada, está lá, morto, estagnado, não vai para lugar nenhum. O cara foi, ele acreditou, só que ele não viu e perdeu. Então, existe do mesmo jeito que existe uma fome em você, quando você não come o seu alimento, arroz, feijão, bife, batata frita, o que seja, quando você não come isso, você sente uma fome dentro de você. E a tua alma sente fome também. E você tem que alimentar a tua alma, senão ela morre, mesmo que o teu corpo esteja vivo. E essa fome da alma, que a gente pode chamar de anímica, já que a gente está falando de palavras em latins, ânima em latim significa alma. Eu estou desanimado, a minha alma foi embora e eu fiquei sem alma. Estou desanimado. É como se fosse aquele bonequinho que você tira, como é que é o nome daquilo? É fantoche. Você tira a mão, o bonequinho cai. O que dá vida, o que dá ânima, o que dá alma para o bonequinho é a tua mão, né? Aí você bota lá, oi, tudo bem? Como é que vai? Você brinca lá com as crianças, tal, aí faz os bonequinhos, tal, aí você bota a cabecinha e tal. O que dá a vida para o bonequinho, no caso, é a mão, que é uma ferramenta que a gente dá, mas quem dá a vida é a nossa alma, que usa a ferramenta das nossas mãos, que veste aquele fantoche e dá a fala, faz a brincadeira. Então é a nossa alma que está dando vida para o fantoche, né? Se eu estou animado, a minha alma está aqui. Eu estou falando para você com alma. O que eu estou falando tem alma, tem minha vida, tem a minha alma aqui passando para você. E se você está ouvindo isso, é porque você tem alma também. A tua alma está sendo tocada pela minha alma. Eu não consigo encostar a mão em você, mas a minha alma ela consegue te tocar. Porque você fala, o que esse cara está falando, eu tenho. E qual é o alimento da tua alma? Chama-se sentimento de realização. É isso que a sua alma precisa. Ela precisa ter um sentimento de realização. A tua vida, você acha que a tua vida é de um corpo, é de um bicho? Não é. A tua vida é da alma. Esse bicho que está aqui, ó, esse bicho ele dá possibilidade da minha alma, que é o que eu sou, né? Na verdade, eu não tenho uma alma, eu sou ela, né? Ele me dá a possibilidade de eu colocar aqui nesse plano da realidade material, que é isso aí, né? No caso aqui eu estou em Miguel Pereira e hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. Então, essa ferramenta, que é meu corpo, ela me dá condições de eu pegar isso que está aqui dentro e realizar aqui nesse plano de realidades, nesse plano dos acontecimentos materiais, no plano das realizações da alma, né? É a alma que coloca, e a alma, isso já está programado dentro de você. Você não tem como, é como você querer frear um rio. O rio vai chegar ao mar. Aquela água que está passando ali, ela vai chegar ao mar. Só se for um riacho muito pequeno e você usar aquilo tudo para a lavoura, para a sua cidade, né? Mas estou falando de um rio mesmo, rio. Não estou falando de um filete de água, estou falando de um rio. Né? O rio Amazonas, onde ele nasce, lá nas nascentes, lá atrás, no Peru, sei lá onde é que nasce aquilo, vai parar no mar. Não tem como você frear o rio Amazonas. O rio Nilo, ali no Egito, não tem como frear, ele vai chegar no mar. Não tem como, você não tem como usar aquela água toda. Não existe isso. Então você tem uma força dentro de você que você não vai conseguir conter. Você precisa colocar em realização, isso faz parte da tua programação. Isso não tem como você reverter isso. Então, é importante que você chegue na realidade do teu sonho, porque o sonho é a realidade,
Você veja aquilo ali, estude aquilo ali para você executar. É interessante, no caso ali, a gente está falando do reino de Bósforo, lá na Turquia, hoje Turquia. Foi Pérsia, já foi um monte de coisa ali. Hoje é Turquia, né? Então foi lá que aconteceu, foi o palco da batalha onde Júlio César, no ano de 47 a.C., foi lá e ganhou aquela guerra do Farnaces, que havia matado Mitríades, o pai dele. E aí, né, tá lá, morreu numa guerra. Ele que tinha a ambição de ser o rei, ele ia ser o rei, só aprendeu o pai dele e ia passar o trono para ele, mas ele matou o pai para ter o bagulho antes. Né? Você quer ter o troço antes, você se ferra. Deixa para ter o teu reino, pode ser o teu carro, a tua casa, a tua realização, o teu trabalho, o teu curso, sei lá o quê. Né? Mas calma, tem o passo a passo, não apresse o rio. Ele corre sozinho. Né? Ele tem a força dele. Isso que eu acabei de falar, não apresse o rio, ele corre sozinho, é o título de um livro da Barry Stevens, né? Que é um livro maravilhoso, era uma velhinha ela. Né? Eu já falei dela, ela era uma gestalt terapeuta, né? Que era assim, na época de Frederick Spils, que era um gestalt terapeuta também. Pô, os caras gênios, né? Gênios. E a Barry Stevens escreveu esse livro, Não Apresse o Rio, ele corre sozinho. Vai na harmonia da tua passada, na tua vibe. Ah, mas o outro já fez. Como é que é o nome daquele garoto? Zuckerberg, pão de açúcar, né? Zucker é açúcar em alemão, Berg é montanha de açúcar, né? Esqueci, é Mike, sei lá como é que é o nome do cara. Ah, o cara já fez lá o Facebook, fez Instagram, comprou aquele troço todo e coisa e tal. Tudo bem, ele, azar dele, sorte dele, sei lá, a vida dele. Ah, o Bill Gates na minha idade já tinha um império. Ah, ótimo, parabéns, legal. Mas a minha realização é minha, eu não tenho que ser igual ao Mark, né, Zuckerberg. Eu não tenho que ser igual a ele, eu não tenho que ser igual ao Bill Gates, eu sou eu, pô. Não me interessa. O sonho, né, ele respeita a uma idiosincrasia. Pode bater, idiosincrasia. O que é uma idiosincrasia? Idiosincrasia é uma peculiaridade. É uma coisa pessoal, é sua, não é de ninguém. É você e você, é você e teu sonho, é você e tua alma, você e a tua missão no mundo não tem nada a ver com os outros. Você tem que chegar aqui e acessar isso, você tem que saber o que você quer, ver como é que você vai estabelecer as suas etapas, não apressar o bagulho, calma, que se você apressar, igual o Farnaces, se ferrou. Então vai na tua vibe. Não interessa se o outro já fez 1000, se o outro fez 10, o teu tempo de repente é fazer 100. Cada um faz a sua coisa. Mas tem isso, essa força está dentro de você. Se você não vai na direção dos teus sonhos e você não gera para você esse sentimento de realização, você não está legal. E uma outra coisa que eu quero te lembrar também, o sentimento de realização é aí dentro de você. Você pode estar tendo um sentimento de realização por algo que para os outros é uma banalidade, mas para você não é. Tipo, vou dar um exemplo bobo aqui. Pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado, né? Aí a pessoa, vamos botar um exemplo aqui da roça, eu ia falar de metrô, que é lá embaixo da terra, né? Poderia falar de metrô, mas um simples ônibus. Pessoa, eu conheço aos montes, gente que tem medo de entrar em ônibus, porque é fechado, ainda mais esses ônibus com ar-condicionado, que não tem janela, e só tem uma porta lá na frente, o cara fica agoniado ali. Aí o cara não, existe todo um processo de dessensibilização, né? A psicologia comportamental, ela trabalha bem nessa área. Então, de você dessensibilizar até o ponto de você entrar no ônibus. Aí você chega sozinho, suponhamos,
E aí você vai lá, entra no ônibus, senta, faz um trabalho com você, né? Você avaliou todas as situações. O cara que tem claustrofobia, ele não sabe, ele não consegue fazer isso direto, né? Existe todo um processo até ele chegar nesse ponto. Aí ele chegou nesse ponto. Aí ele foi, entrou no ônibus, ele sentou no ônibus, o outro está ali do lado lendo um jornal, ou agora não se lê mais jornal, agora pega o celular e fica vendo live do Joaquim enquanto está no ônibus. Aí o cara está lá vendo a live do Joaquim e o outro sentou, ele está se controlando para manter as energias dele tranquilas, ficar tranquilo ali, ele está fazendo uma viagem curta, porque ele ainda não tem coragem de fazer uma viagem tranquila, e de repente ele começa a ter uma sensação ali dentro de liberdade, da realização do sonho dele, enquanto o outro está ali do lado vendo a live do Joaquim, está nem aí. Aquilo ali, entrar no ônibus, ele faz tudo isso todo dia, para ele é a coisa mais ridícula do mundo. Né? Mas para o outro que está vencendo uma coisa dentro dele, ele tem um sentimento lá dentro que às vezes ninguém está sabendo que ele está tendo um sentimento de realização naquela hora. E um outro detalhe que eu quero colocar. Júlio César, em 47 anos antes de Cristo, conquistou Bósforo. Está lá, hoje é a Turquia. O teu sonho, ele vai se manifestar aqui, no plano da realidade física, concreta, material, né? É aqui que vai se manifestar o seu sonho, né? O cara entrou no ônibus e era isso que ele precisava fazer, e ele conseguiu, né? Você comprou o seu carro e o teu carro está pago, está até com seguro, né? Você está feliz, você conseguiu. Comprei a minha casa própria, realizei o sonho da casa própria. Pô, tá ali a tua casa própria, endereço, Avenida Presidente John Kennedy, 200, está lá a sua casa própria. Centro Miguel Pereira. Né? É aqui, mas o sentimento de realização é aqui dentro. Não, Jaquim, não é não. Eu, por exemplo, eu tinha vontade de emagrecer, que eu estava gordo, estava com mais de 100 quilos e eu queria baixar para 80 quilos. Ainda estou gordo, mas eu queria baixar para 80 quilos. E agora eu estou realizado porque eu estou com menos de 80 quilos. Então, consegui. Aqui, ó, minha realização está no meu corpo aqui fora. A tua realização está aí dentro. Não, mas eu consegui reduzir, tirei 20 quilos de mim e joguei esses 20 quilos para o espaço. Só que para você conseguir reduzir o teu peso, você desenvolveu inúmeras virtudes que você nem se dá conta. Você teve que, né? Não é um dia de dieta que você vai perder 20 quilos, não é verdade? Ah, dieta dos 10 dias, isso aí é balela. Tudo bem, o cara pode até perder, mas tem o efeito sanfona. O cara perde aqui e ganha ali, né? Então, não é o que você come entre o Natal e o Réveillon que deixa você magrinho ou gordo. É o que você come entre o Réveillon e o Natal, durante o ano inteiro, né? Então não são os 7 dias que vão te engordar. São os 360 dias, 359, sei lá. Né? Então você desenvolveu perseverança, né? Você teve perseverança, persistiu no teu ideal, você teve paciência, porque se fosse uma coisa fácil, não seria um sonho, é uma realização ridícula qualquer, isso não é sonho. Então, para você realizar um sonho, você desenvolveu perseverança, paciência, foco, concentração, obstinação, devotamento, renúncia. Não vou querer comer isso não. Querer eu quero, né? Quero comer tudo, mas eu não vou comer não. Eu estou com um propósito comigo mesmo. Qualquer sonho que você vai realizar, você vai ter que desenvolver virtudes. E é esse o sentido da tua vida. Você veio a este planeta, aqui, você está aí assistindo essa live, porque você sabe que o único sentido da vida não é comprar carro, não é comprar casa, não é emagrecer 20 quilos, não é ganhar a batalha de Bósforo. É você desenvolver a sua alma. Não é ficar mais gostosinha, bonitinha, arrumadinha ou arrumadinho, né? É você, para você desenvolver uma estética legal, você também tem que ter
Pô, se você quer comprar uma roupa legal, se você quer comprar uma maquiagem legal, se você quer estar em forma, né? Para você manter uma estética legal, caraca, velho. O que essas modelos não sofrem, né? Para terem aquele corpo que eu nem acho bonito, muito magras, né? Até acho assim, e o jeito é meio aquela carinha de zumbi, com todo respeito às modelos, não precisam me bater. Eu acho uma beleza um pouco artificial, um pouco exagerada demais. Mas elas, mesmo que você não queira ser magérrima, anoréxica, muitas se desenvolvem anorexia, já ouvi falar de umas que até acabam se permitindo, não vou nem dizer como, porque é nojento demais, a ter algumas, como é que é? Eu tô com a palavra, estou querendo falar, mas eu não quero falar, né? Então, se permitem o desenvolvimento de alguns vermes para torná-las magras. Será que isso é verdade? Espero que não, mas até essas loucuras eu já ouvi. Como elas fazem para terem esses vermes que as deixarão magras é uma coisa horrível, não vou nem falar. Então, mas fala-se, é mito, né? Tem que ser mito, não pode ser verdade um bagulho desse. Mas sofrem para serem magras, elas têm que ter, o que eu admiro não é o corpo, é a persistência, a tenacidade, é a paciência, é a dedicação, é o foco. É isso que você está desenvolvendo. Então é válido. É válido. Um atleta de alta performance, seja jogador de futebol, seja o que for, para o cara chegar no alto nível, ele tem que desenvolver uma excelência. E para ele desenvolver, não adianta, mas o cara tem isso nato. Quantas vezes a gente já ouviu falar que o que foi considerado aí o melhor jogador do mundo, que hoje é o português Cristiano Ronaldo, quantas horas ele fica treinando, os outros vão embora, ele fica batendo falta, fica treinando, corre, faz, acontece. A obstinação desse cara, e parece, né, assim, o que dizem por aí, não sei se é lenda, que o cara é uma pessoa assim boa, mas a energia do cara, né? Eu conheci o Bernardinho, campeão olímpico de vôlei, foi várias vezes campeão como treinador, né? Pô, a garra daquele cara é alguma coisa assim que é fora de série. É uma coisa hors concurso, além do concurso, fora do normal, né? É obstinação, a garra, é isso que você... Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas algum alimento para a tua alma você tem que dar. Você veio ao mundo para desenvolver essas virtudes. E isso é igual a corrente do rio que vai para o mar. Se você não faz isso, se você... já tem tanto problema, aí você está aumentando o teu problema. Né? Porque eu ia falar outro dia sobre a SFC, Síndrome da Fadiga Crônica. Cara, você fala assim, pô, às vezes eu nem faço nada, mas eu já acordo cansado. Eu dormi a noite inteira, mas eu já acordo cansado. É claro. Ou tem uma outra, que é do burnout, né? Tem que falar em inglês, mas a porcaria da sigla é em inglês. Burn é fogo, queimando, out, fogo indo embora, a sua energia indo embora, síndrome de burnout. Burnout, né, para traduzir aí, para escrever literalmente. A síndrome do burnout, tem gente que fala assim, mas o normal, as pessoas falam burnout, o cara que faz tanto, que quer trabalhar tanto, comete muito pessoal da área de saúde, para você ter uma ideia. Dentista, médico, enfermeiro, que entram nessa volúpia de ganhar dinheiro, coitados, entram numa loucura, os caras perdem a noção, aí daqui a pouco os caras estão sem energia. É diferente da SFC. E tem uma outra síndrome que eu acho interessante, quem fala isso é Augusto Cury, escreveu aí vários best-sellers, é um cara super legal, e ele fala a síndrome do pensamento acelerado, né? E é o que mais a gente tem hoje, porque a gente é bombardeado de informação para tudo que é lado. Então você entra, o teu pensamento começa a acelerar e você quieto dentro de casa, você já está exausto, você sente sono.
Você está com sono, porque é tanta coisa, porque você está completamente desalinhado. Então você nem deve acelerar o seu rio, também não pode represar teu rio. E o teu rio que eu estou te falando é o quê? É da alma. Não adianta você ficar animado demais e nem adianta você se desanimar. Então existe aí um meio termo, né, entre a animação e a desanimação, que é você seguir o seu fluxo. Esquece o Bill Gates, esquece o outro que fica lá no sofá com controle remoto e não faz nada, porque ele acha que ele já trabalhou a vida inteira, se aposentou, e agora é o caso de ficar ali no controle remoto, né, esperando a banda passar. Não existe isso. Com 80 anos a gente está aprendendo alguma coisa, né? E o último aprendizado que a gente vai ter na vida é a forma como a gente vai sair de cena, né? Desse plano das manifestações físicas e para um outro plano. Então, você, através do desenvolvimento das tuas virtudes, você alcança aquilo para o qual você foi designado na sua missão de vir aqui ao planeta Terra, que é de transmitir alguma coisa, de impactar a vida dos outros através da realização do seu sonho pessoal, né? A sua idiosincrasia. Então é ali que está o sentido. E o sentimento que você tem é indescritível, como diria, acho que é Baby Consuelo que fala isso, inenarrável. Pepeu Gomes e Baby Consuelo, acho que é ela que falava isso, inenarrável, é indescritível, né? Porque é teu, né? Aquela coisa assim, vim, venci. Júlio César, né? 47 anos antes de Cristo, e a gente continua falando do cara hoje, cara. Batalha de Bósforo, do rei, a batalha de Zela, lá em Bósforo, Mitríade, o tal do Fardacis, né? A gente fala dele, coitado, né? Assim, foi um perdedor, né? Como, assim, mesmo o Cristo tendo sido crucificado, ele venceu, né? Ele foi elevado aos céus. Então, é um sentimento, não interessa se os outros, para os outros você não tem valor. Você tem um sentimento de realização. Poxa, minha vida tem sentido. Porque não adianta, cara. Não adianta. Ganhei na loteria, comprei o carro, eu realizei meus sonhos. Isso não... Ou passei num concurso, agora eu não vou fazer mais nada, tudo bem, passar no concurso é super valioso, você teve que desenvolver várias virtudes para passar no seu concurso. Mas isso é só um degrauzinho do seu sonho. Se depois disso você não faz mais nada na sua vida, você morreu. Só está gastando tempo, cumprindo tabela, como diria aí o pessoal do futebol, né? Não é isso. Na vida não se cumpre tabela.